Vamos orar para iniciarmos a nossa aula? Santo e glorioso Deus, estamos novamente em Tua presença para aprender desse livro do Gênesis, da Gênese do universo, da Gênese de toda a criação, do início de tudo aquilo que Tu determinastes que fosse, ó Pai, que existisse, que passasse a haver. E dentro daquilo que criaste, ó Deus, determinaste as coisas que concernem a Tua vontade. E apesar da corrupção nossa, apesar do nosso pecado, nos salvastes, nos remistes, ó Deus. Nós vamos lhe pedir que durante essa aula, ao observarmos em mais esses exemplos bíblicos, em mais essas profecias sobre a salvação em Cristo, nós possamos contemplar a cruz e possamos caminhar até Cristo com os nossos corações e nossas mentes e contritos, ó Deus, contemplarmos a tão grande salvação que foi operada por nós e conscientes, ó Deus, disso, em espírito e em verdade, em razão e emoção, nós possamos responder sempre em adoração perante Teu altar. Ó Deus, guia a nossa aula, nos ensine, ó Pai, precisamos de Ti. Nos ensine, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós demos introdução à figura de José na última aula. Então, os sonhos de José e a reação do seu pai e dos seus irmãos. E vimos claramente que não é uma família que está em momento pacífico, mas bem turbulento. Lembremos, algumas turbulências já estavam acontecendo antes dessa narrativa, seja Rubem se deitando com a concubina de seu pai, problema de liderança, problema com o primogênito. Depois os dois filhos mais velhos depois dele, Simeão e Levi, há uma traição muito grande em Siquém, e em desacordo com a vontade de seu pai, que era pacífica, vão até lá e enganando aquele povo, matam todos os homens lá. Depois dessas coisas, é óbvio e ficará mais claro no final de toda a narrativa da história, que eles foram rejeitados como líderes dos filhos de Jacó, líderes do povo de Israel. Então nós temos um problema de liderança dentro dessa casa a ser definido. E a Bíblia começa a focar em José, focar em Judá. Hoje nós veremos algo sobre essa liderança. Hoje nós veremos o desenrolar dessa turbulência, principalmente dada ao tratamento especial de José, o filho da velhice. José, o símbolo do ódio que Jacó tinha pela primogenitura. E veremos como atingiu tamanho ciúme e egoísmo entre os seus irmãos, que eles abandonaram o amor ao próximo e ao amor a Deus nos eventos que veremos essa manhã, observando a venda de José. Seus irmãos desejando matá-lo, mas no final das contas, vendendo. Gênesis 37. Gênesis 37, 12 a 13. Lembremos, para introduzir essa história, nós citamos bastante a questão do plano de Deus. Quanto Deus está estruturando a história para caminhar até o ponto em que Ele determinou. Em que Ele, desde antes dos acontecimentos serem vistos pelos homens, já foram, por Ele, encaminhados para acontecer. E dentro dessa visão, temos a certeza de que, apesar de dessas várias turbulências, os vários erros desses homens, haverá preservação do povo de Deus. A misericórdia e a graça de Deus acompanharão esse povo. Então essa é a nossa certeza. Porque se nós observarmos no decorrer da aula, ora, se não fosse o Senhor,
Ora, diga Israel, se não for ao Senhor. Esse é o nosso foco. Gênesis 37, 12 e 13. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Bom, dentro já desse início de texto e essa continuidade da primeira narrativa que mostra como aqueles irmãos estavam em situação de ciúmes e inveja perante José, o favorito, o filho da velhice, o filho predileto. Agora nós temos uma informação: eles foram pastorear. Pastoreando os gados de seu pai, perto de Siquém. Nas últimas narrativas nós vimos a única nação que oficialmente eles trataram de comprar uma briga, vamos dizer assim, são de Siquém. O inimigo público de Israel nessa época, praticamente, é Siquém. Então, se tem um lugar perigoso para estar, é em Siquém. E eles foram pastorear perto de Siquém. Óbvio. Qual é o temor deles? Eles não foram lá e mataram todos os homens de Siquém e trouxeram as mulheres, os rebanhos? Temer o que perto dessas terras? O que eles iam temer perto de túmulos? Não há o que temer? Observação: se formos para o livro de Juízes, se formos para o livro de Josué, veremos pessoas de Siquém. Veremos homens de Siquém. Veremos povo em Siquém. Foi exterminado ali o povo de Siquém? Não. Quando a Bíblia cita que eles mataram todos de Siquém, ela não quer necessariamente dizer que todo aquele descendente ou que tem algum vínculo com aquela cidade foi morto naquele evento. Afinal, será que não tinha só uma hipótese? Será que não tinha ninguém fora da cidade no ato? Já é um resquício. Será que quando a Bíblia cita que foram todos, cita todo e qualquer um existente? Ou todos dentro de um contexto? Eles foram até lá, foram principalmente até a casa de Siquém, que roubou a sua irmã. Então eles foram até a casa deles e mataram todos. Qual seria esse todos aí? Então, tenham cuidado ao interpretar na Bíblia que todo significa todo e qualquer um, em toda a extensão possível. E aí você vai achar uma contradição. E não é harmônico na Bíblia interpretá-la com contradição. Todos não quer dizer todo e qualquer um. Afinal, se nós nos referirmos aos homens e falar todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se refere a todos os homens que passaram por essa terra, sim ou não? Sim ou não? Por que não? Jesus. Oh, uma única exceção. Excelente. Foi homem? Totalmente homem. Então todos os homens pecaram e estão longe da glória de Deus? Jesus não. Então está errado, não é todos. Dentro do seu contexto, todos. Dentro do seu contexto. Então entendam isso, levem isso para a interpretação bíblica, porque é saudável. Senão você vai entrar em contradição com a própria Bíblia. E aí, quanto mais contradição, mais distorce e a gente interpreta do jeito que a gente quer. Não é assim que se interpreta a Bíblia. Os siquemitas ainda existem depois desse evento. O pessoal de Siquém ainda existe. Podemos estudar quem são geograficamente, mas nos textos que eles aparecerão, e não é o nosso foco. Mas o que sabemos? Ainda há perigo lá. Tamanho perigo que o pai do seu filho predileto pede para ele ir sozinho até o
povo de lá para entender como estão, traga notícias deles. Não é aquela fofoca normal de José. Não, vai lá pegar, eu quero saber se eles estão se comportando bem ou mal. Não, não é isso necessariamente. Ele está em uma terra já não tão próxima assim, vai sozinho lá, e é uma terra da onde eles compraram briga. Mesmo que considere que neste momento não tenha ninguém lá, lembre-se, ele temia que os outros povos se ajuntassem contra eles. Ou seja, opa, alguém bateu no nosso vizinho sem um motivo que nós julguemos justo, vamos comprar a briga deles. Então é perigoso até andar por lá os filhos de Jacó, esses filhos sanguinários de Jacó. Então, dentro desse enredo aí, como não, um pai não temer ao mandar um filho sozinho, dentro de um medo de agressão de outros povos. Então, ele tinha medo e a preocupação era tão grande com os irmãos que estavam lá perto de Siquém que ele mandou José, o filho querido, sozinho. Bom, continuemos o texto. Gênesis 37, de 14 a 17. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Ele foi sozinho para esse lugar possivelmente perigoso. Seu pai o enviou. Ele obedeceu o seu pai, era o filho querido e também aparentemente obediente. Era o que trazia notícias, inclusive, fofocas dos seus irmãos para o seu pai. Talvez aí puxar saco dentro dos nossos conceitos, mas era um filho, sem dúvida, que até o momento obediente e inquestionavelmente obediente. E ele foi até o local procurar seus irmãos, mas se perdeu. José se perdeu naquelas terras e está sozinho. Olhando esse texto, para quem já conhece o desfecho, ok. Não, aqui não apresenta aparente um problema. Mas se nós não conhecêssemos daí para frente, fosse novidade para todos nós, já há milhares de possibilidades de terminar ruim essa história. O pai que manda o filho sozinho para a terra de possíveis inimigos e ele se perde nos campos. Isso é um absurdo o que está acontecendo. A esperança de segurança começa já a se desvanecer, ir pelo ralo. Mas isso torna a história um pouquinho mais dramática. Porque perdido, próximo a Siquém, ele acha um homem, um desconhecido. E esse desconhecido vem falar com ele. Vem questioná-lo. O que ele está procurando por lá. Se ele souber quem é, se souber de que família e o que a família fez, o que você está procurando nessa terra, sanguinário? Mas não conhecendo, simplesmente um estranho naquela terra, alguém de fora, o que você está procurando aqui? Ele fala, meus irmãos. Aí a gente já entende, provavelmente conhece. Por quê? Eles foram para Dotã. Sabe quem são. Sabe qual é o caminho deles. E é interessante notarmos que isso acontece muito hoje em dia. O pai sabe que os filhos estão em Siquém. Os filhos não estão em Siquém. Os filhos estão em Dotã. Um desconhecido sabe mais dos filhos do que o pai. Observação. Recentemente, eu trabalho na escola SESI, fizeram uma pesquisa
com os alunos. E eles responderam, praticamente 1/3 dos que responderam. A gente também não sabe o nível de sinceridade dos alunos, claro. Mas praticamente 1/3 garantiu que os problemas que eles se envolvem são resolvidos apenas com a ciência dos amigos. Não os pais, não responsáveis, não professores, com os amigos. Então é bem provável que na realidade em que vivemos, e sabemos disso, os amigos têm mais informações. Pessoas de fora da nossa família, pessoas de fora do nosso povo têm mais informações sobre os nossos familiares do que nós às vezes. E aí de pai para filho, pessoas sabem mais do seu filho, de onde ele está se envolvendo e onde ele está caminhando do que os próprios pais. É uma realidade de hoje? Não. Estamos vendo na Bíblia. Já acontece desde sempre. Qual é o verdadeiro controle que nós temos sobre os nossos filhos? Qual é o verdadeiro controle que nós temos sobre o como e com quem eles caminham? Já é difícil a partir daí. Versos 18 a 20. Eu nem li o final do verso 17, né? Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã, diz o final do verso 17. Os encontrou. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Esses 3 versículos são os mais absurdos do capítulo, os mais pesados do capítulo. E aí nós temos uma grande comparação aqui que se torna trágica, conforme a frase que eu expus ali. Ele estava caminhando ao perigo de Siquém, às redondezas de Siquém, e se encontrou um homem estranho. O homem estranho o ajudou. Ele foi até os seus irmãos, até a sua família. Eles planejavam matá-lo. Então, é uma tragédia trazida pelo pecado e pela realidade dos nossos relacionamentos. Estar seguro com desconhecidos e em perigo entre irmãos. Só que é uma tragédia real, não só em algum contexto, mas em vários. Quantas vezes você já se sentiu mais amparado por gente fora do seu ambiente de irmãos? E não cito apenas familiares, igreja. Você é melhor amparado fora da igreja do que dentro da igreja. E se isso acontece, isso é um absurdo. É uma tragédia fulminante para o povo de Deus. Isso não pode acontecer. E essa responsabilidade está nas mãos de todos nós. Como alguém pode se sentir amparado por mãos desconhecidas e em perigo, sem confiança por nossas mãos? Como alguém pode ter a coragem de contar um segredo, e um segredo terrível ou de pecado, para amigos? Confessar para quem nem conhece Deus e ter vergonha ou medo de confessar entre irmãos pecados? Como nós podemos tratar os efeitos, seja os efeitos espirituais, psicológicos e emocionais, para ampararmos uns aos outros, para mostrarmos que todos nós pecamos e somos frágeis e precisamos do zelo uns dos outros, se nós não demonstramos a confiança necessária para o irmão poder se abrir conosco? Se nós não temos a maturidade necessária de ouvir que as pessoas erram e, em vez de sacrificá-las, apresentar o sacrifício de Cristo como suficiente? Mas a gente pretende sim, ao saber o pecado de nossos irmãos, colocá-los no altar para sangrar perante a fofoca, os olhos e a situação vexatória de todos nós,
ao olharmos para o sacrifício exclusivamente necessário de Cristo e ampararmos os irmãos lado a lado perante esse sacrifício. Muito no mundo hoje, muitos dependem de amparos psicológicos, sociais, de relacionamentos e de saúde emocional no emprego que mais cresce hoje em dia, psicólogo. Por quê? Tem a sua função, é importante, inquestionável, mas não pode ir sozinho para amparo, principalmente de cristãos. Se vocês, dentro da Bíblia, têm o maior consolo que já pode existir, que existe e que é desde sempre, Deus. Observação. Ele caminhando pelos campos até os irmãos que tentam e buscam matá-lo. O livro de Gênesis parece que é cíclico entre Caim e Abel. Parece que novamente nós temos o irmão caminhando para o ódio do irmão e o próprio irmão trazendo o sangue desse cordeiro que vem ao chão, à terra, que engole esse sangue e clama a Deus pelo sangue. Nós temos essa situação cíclica de irmãos contra irmãos. Não é só o temor do seu pai para com Esaú. Não é só o relacionamento turbulento entre familiares em todo Gênesis. Chegando aqui também, mais uma vez, vários irmãos se levantando para matar o irmão de sangue, um filho de seu pai. Uma outra coisa muito interessante citada aqui é que ao ver José vindo, eles não falam, olha o nosso irmão. Eles não falam, olha José. Eles falam, olha quem? Sonhador. Olha o sonhador. Você sabe o que é chamar a pessoa de algo? Definir o que a pessoa é através de uma palavra? Seja ela um xingamento, seja ela uma característica, seja ela qual for a forma que você define essa pessoa, quer dizer que para você a pessoa se resume, não necessariamente e exclusivamente a isso, mas está condensada dentro desse estereótipo que você mesmo criou, dentro dessa forma que você criou. E ali eles criaram uma forma para colocar José dentro. Qual? A forma da sua inveja. A forma que eles odeiam. A forma em que ele é acima deles. Então isso gera ódio. José não é nosso irmão, José é um sonhador. José é alguém que está acima de nós. José é o homem que anda nas nuvens, enquanto nós aqui estamos pastoreando e cuidando dos gados de nossos pais, de nosso pai. José é o sonhador. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas sem terríveis intenções, mas colocamos apelidos, colocamos definições, caracterizamos a pessoa de tal forma que ela se torna isso para nós. E a partir, não do que ela é, mas da nossa experiência com ela, nós damos um significado ao que a pessoa é. E a partir daí nós tratamos conforme o significado que demos. Se nós chamamos uma pessoa de menor que nós, desprezível, indigna, nós trataremos ela como indigna e desprezível. Se nós chamarmos a pessoa de você é superior, você é muito melhor que nós, trataremos ela com desdém de quem não gosta de ser inferior. Se nós tratarmos como uma pessoa odiosa, nós destilaremos morte em todas as nossas palavras e atitudes daí para frente com ela. É importante entender qual significado você dá ao seu próximo. Qual é o signo que você dá a essa pessoa? Não tem nada a ver com zodíaco e misticismo. Signo de significado. O nome. Qual significado você dá à pessoa? Ah, lá vem aquele irritante. Você acaba de condicionar todos os seus pensamentos e todas as suas atitudes a tratar a pessoa como estereótipo que você acabou de criar. E eles aqui não queriam de forma alguma, nesse momento, criar um estereótipo de irmão, mas sim de sonhador, para alimentar o ódio deles. E eles conseguiram. Estão planejando matá-lo. E ao planejar matá-lo, eles fazem um plano terrível.
egoísta, com certeza, que pensa, não é algo passional, vi, odiei, matei, depois eu penso. Não, eles planejam. Eles estão premeditando um crime, de tal forma que eles já pensam o que eles vão fazer, onde vão jogar, o que vão avisar para o pai, e eu estou pensando tanto em mim que eu quero sair ileso disso. Não estou na raiva, não estou pensando em mim mesmo, só no meu ódio. Não, estou pensando em mim depois de passar o ódio, quero viver bem. Vou matá-lo e quero viver bem. Nós vamos esconder, falar para o pai que está tudo bem, ótimo. É mais maligno ainda, porque é premeditado. Até a lei trata crime passional, da paixão, de última hora, sem pensar, movido por emoções, de uma forma, premeditado, frio, calculado de outra forma. E aqui parece essa outra, porque até o plano final do que vão fazer depois, eles estão discutindo, enquanto o irmão vem ver como eles estão, para contar para o pai. E a afronta final, dentro desses 3 versículos, então estamos aproveitando bastante esses versículos, porque é horrenda a coisa aqui. Define bem o caráter humano do pecado e da depravação. Eles afrontam a Deus. Não há dúvida entre os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, de que os sonhos dentre eles ali são revelações de Deus, e do seu plano de entregar uma terra e um povo para essa descendência ser o povo de Deus. E José, olha, entre Abraão, depois, não entre Ismael, entre Isaac, não entre Esaú, entre Jacó, e essa história chegou neles, com certeza, não entre os outros, entre José, é isso que salta aos olhos dele. Peraí, entre José? Por que entre José? Filho preferido, a realeza entre nós que anda de vestes reais, dada pelo nosso pai. O ódio crescente não é só um ódio a José, não é só um ódio à escolha de Jacó, é um ódio à escolha de Deus. É um ódio a Deus, pelo que Deus pode escolher. As pessoas tendem a odiar o que Deus escolhe e amar o que eles escolhem. Eles queriam, se pudessem, matar a Deus para fazer prevalecer suas próprias escolhas, considerando que Deus fazer escolhas é um absurdo, perto da sua própria soberania, do seu próprio amor, da sua própria dignidade. Eu vou ver o que será desses sonhos de José. Vamos matá-lo e vamos ver o que será desses sonhos. Vamos ver como Deus vai se virar. Prossigamos, só por uma conclusão ainda nos mesmos versículos. Leiam, pode passar, leiam a parte em vermelho embaixo. Muito bom, tá bem harmônico. Vamos de novo? Os irmãos Vocês entendem isso? Deus está providenciando um povo para si. Deus está providenciando que José, e nós já sabemos, garanta a sobrevivência em meio à fome severa, salvando este povo. Só que o processo humilha estes irmãos. E eles amam tanto a si mesmos de uma forma pecaminosa que eles não aceitam que o processo os humilhe. Veremos o trabalho que José aceita, que o processo o humilhe tanto e continua focado em que Deus está no controle. Que Deus garante a sua glória e as suas promessas e o seu amor para com esse povo. Essa é a diferença. Estes irmãos só amavam o seu próprio orgulho e de tal forma que se tiver que me humilhar, prefiro que não me salve. Quantas concepções nós temos disso em meio a nossas igrejas? Se a salvação de Deus inclui a minha humilhação, prefiro não.
Eu prefiro uma salvação que me glorie. Eu prefiro uma salvação em que eu seja o protagonista da salvação. Eu prefiro uma salvação em que Deus me recompense, inclusive nessa terra. Quantas teologias abrangem isso? O homem é o digno. O homem é o principal. O homem é o participante e protagonista da sua salvação. O homem é o grande, recompensado pelas suas próprias escolhas. Eu sou. Agora, não, você não é ninguém. Você precisa se humilhar e se quebrar, porque Deus aí vai te reconstruir. Não. Não quero ser humilhado. Isso não é. Eu sou filho do rei. Eu sou o dono da prata e do ouro desse mundo. A humilhação passa a ser algo odioso para os orgulhosos e a salvação algo impossível para o coração que se mantém assim. Pode passar e prossigamos na leitura. Versos 21 a 27. Quando Rúben ouviu isso, peraí, estão querendo matar? Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço, no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, para vocês pode ser colorida. Agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Nós temos agora aquilo que eu disse, um conflito de liderança. Quem está sendo ouvido pelos irmãos? E quem traz a melhor liderança para os seus irmãos? Não moralmente falando, porque os dois aqui estão terrivelmente, vamos dizer assim, envoltos nesse planejamento. Por mais que Rúben aqui seja o que tenta salvar, e Judá tenta apenas não matar, mas outros podem matar sem problema algum. Nós temos uma divergência de moralidade que em Judá vai piorar no próximo capítulo. Nós vimos que os irmãos seguem mais um do que o outro. Por causa dessa característica de liderança. O primogênito, ele já está pensando: como restituirei a dignidade perante o meu pai? Esse é o pensamento de Rúben aqui. Então ele já pensa: vou salvar o meu irmão. Ele está simplesmente pensando no seu amor para com José. Veremos depois, na continuidade, que ele está pensando na sua posição para com seu pai. Só que a forma de ele lidar com seus irmãos em liderança é como? Enganando. Fingindo que está com eles, querendo matá-lo, nem que seja por inanição, fome, sede, dentro de um poço vazio e seco. Deixa ele lá, não precisa matar, não precisa relar em sangue, não precisa nós sermos. Deixa que alguém venha e mate, ou ele passe fome aí até morrer, sede até morrer. É uma opção. Enganando, vou pegar ele depois e levar. Pronto, eu resolvi. Então a forma de liderança dos irmãos é enganando eles. A longo prazo, não é uma boa opção de liderança. Já está se mostrando um mau líder. Eles, ao chegar José, arrancaram, é tão simbólico, arrancaram a túnica. Eles estavam esperando por isso há tanto tempo. Desprovido das suas vestes de melhor, de diferente, vestes reais, vestes pomposas, vestes que representam a liderança sobre os irmãos, a preferência
perante o seu pai. Arrancamos a força de você. É simbólico. E aí o jogam dentro de um poço vazio. Poço vazio aqui é interessante entendermos aí, para alguns estudiosos do local, falam que provavelmente não é um poço comum de alcançar o lençol freático, né, as águas embaixo, e é simplesmente em parte mais rochosas fazer um buraco, que geralmente é em formato mesmo de conseguir água, seja do orvalho ou da chuva, que não é tão comum lá, para reter a água. Então não pode ser qualquer terra, porque simplesmente ela vai escoar. Então tem que ser em algum tipo de rocha. Então é um poço seco mesmo, mas que não tinha intenção de água. É comum naquela região esse tipo. Então pode ser esse tipo de poço, ou uma tentativa sem sucesso de alcançar a água também. Enfim, mas era um poço sem água, perfeito para uma masmorra, perfeito para manter alguém preso. Por isso, sugere-se que seja esse tipo de poço, para ser quase impossível ele escalar e se virar sozinho para sair dali. Esse poço de reter água em rocha, não em terra, para ele conseguir escapar sozinho. E aí eles, com o irmão no poço, eles sentam-se para comer. É algo nível psicopata já. Eles sentam-se para comer sem nenhuma consciência, sem peso nenhum do que eles estão fazendo. Mas a Bíblia faz questão de citar que eles sentaram para comer, porque a próxima vez que eles se sentarem para comer, não será com José num poço, será com José na cabeceira de uma mesa real, os servindo alimentos do Egito. Enquanto eles estavam querendo servir José para a morte, José vai servi-los, evitando a morte deles. Então o contraste que a Bíblia traz é muito grande entre essas lições. É absurdo, mostrando a graça de Deus operada a partir de José, nos lembrando do Cristo, que nos traz à sua mesa, sendo nós inimigos dele. Os midianitas citados aqui, esse grupo de vendedores, grupo de comerciantes midianitas, eles também são chamados dentro do nosso texto de ismaelitas. É midianitas que vem de Midian ou ismaelitas que vem de Ismael? Afinal, quem é esse grupo de comerciantes? Geralmente a Bíblia cita esse grupo de comerciantes justamente na junção desses dois povos. Então são povos parentes ali, parentes do povo de Deus. Por quê? Midian de Quetura. Lembra? Depois que morreu Sara, Abraão, Quetura e teve outros filhos? Midian. Então, midianitas, também de Abraão. Que tinham comum e normal o casamento com os filhos também de Agar. Então, Ismael, os ismaelitas. Então, nós temos esses irmãos todos ali passando por acaso. Então, um pessoal que a gente pode confiar, não é inimigo, inclusive é parente aí, uns primos aí nossos. Então, são vendedores, vamos entregar José para eles, que vão vendê-lo provavelmente junto com o que eles estão carregando. E ele, se morrer lá ou se trabalhar para o resto da vida, seja pela escravidão, seja pela servidão, se vire. Pelo menos saímos lucrando ainda dinheiro. Beleza. Aí vem a liderança de Judá que propõe essa venda. E nós, nesse diagnóstico da liderança, é terrível. Está levando para um mal, sem dúvida. Mas ele faz diferente. Ele convence os irmãos. Ele, pela sacada dele, em aproveitar e mostrar o lucro, ele já move os irmãos a fazerem o que ele deseja às claras. Essa é a postura de liderança. Enquanto for um líder mau, será um ótimo líder mau. E levará para o mal. Hitler foi um excelente líder, que levou uma nação inteira, não só uma nação, mas praticamente seus aliados todos, para a vilania máxima da história, o vilão da história, aquele que todos estão autorizados a odiar. Esse é quase, só Hitler tem essa capacidade. Agora nós sabemos que liderança pode ser
ativada, efetiva, eficiente para o mal também. Um bom líder pode caminhar e levar todo um povo para maus caminhos, sem dúvida. Por isso a Bíblia trata a liderança de forma gravíssima, de forma de muita responsabilidade. E o pecado da liderança é mais pesado do que o... A gente tem aquele conceito, não existe pecadinho e pecadão, existe, biblicamente existe. Existem sanções diferentes, existe pecado que é para a morte, existe pecado de ignorantes, existe pecado de líderes. Existe pecado do povo de Deus e pecado de quem não conhece a Deus. A Bíblia trata muito pecado diferente, gente. E existe o pecado contra o Espírito Santo que nem é perdoável. Mas, no âmbito de condenação, qualquer pecado é eternamente condenável. Por isso, costumamos, para crianças, não existe pecadinho nem pecadão. Dentro do seu contexto, ok, condenação eterna para todos. Mas não são crianças aqui, existem sanções bem diferentes para pecados bem diferentes, sem dúvida. Gênesis 37, 28 a 30, avancemos. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Não é assim, o jovem não está lá, para onde vou levá-lo? Não, para onde eu irei? Eu vou voltar na casa do meu pai e falar: ó, o líder desses irmãos aqui voltou sem um. Eu já deitei com a concubina, eu já não trago o irmão. Que liderança é essa? Ele está preocupado consigo. Está preocupado com a sua posição perto do pai. Não é tão bonito assim. Não é tão Disneylândia, né? Está preocupado com si. Para onde irei agora? Observação: 20 moedas de prata. Lembra muito as 30 moedas de prata em que o próprio seguidor, o discípulo de Cristo, um dos seus irmãos, do seu povo, o vendeu. 30 moedas, né? Aqui nós temos uma venda em 20 moedas de prata de um próprio irmão, levando ao Egito, tirando da terra prometida. Nós ficaremos na terra prometida. Nós nos rebelamos contra a liderança, nós nos rebelamos contra ele, nos rebelamos contra a realeza e vamos tirá-lo dessa promessa. Vamos mandá-lo ao Egito, excelente, melhor ainda. Nós tomaremos conta dessa terra e ele não. Está fora da herança prometida. Parece que a herança está sendo prometida nele. Não, não. Nós tiramos ele e nós ficaremos com a herança. Escravo destinado ou à morte ou à servidão para toda a vida. Muito difícil um escravo se emancipar naquela época. Acumular e comprar sua própria liberdade. Esse tipo de escravo não é em qualquer contexto que conseguiria ser livre. Então, essa preocupação, na verdade, de Rúben não era com seus irmãos terem feito essa atrocidade, José, mas isso piorar a situação dele para com seu pai. Versos 31 e 32. Pode passar. Deixa eu ver se está certo ali. Ah, lá está certo. 31 e 32. Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. Achamos. Veja se é a túnica de teu filho. Observação. Os filhos de Israel, entendam o que está nesse contexto. Os filhos de Israel, ou seja, o povo de Deus, entregam ao pai as vestes reais de seu filho amado, ensanguentadas, na esperança de ficarem livres de seu pecado. Esse é o nosso contexto. Parece com algo que envolve a gente também? Será que existe em outro contexto, povo de Deus que apresenta vestes do filho amado para o seu pai,
para que fique livre da consequência do seu próprio pecado? José é um tipo, já desde agora claramente, um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Uma tipificação, um exemplo, um, um anúncio, é uma profecia viva de Cristo. Nós entregamos a Deus as vestes ensanguentadas de Cristo, na esperança de que o nosso pecado, as nossas atrocidades sejam impunes. Observação: não há outras vestes que nós possamos entregar. Não há outro sangue que nós possamos. Por mais que aqui eles fingiram o sangue de José, nós temos o sangue de Cristo, que por nossa culpa foi derramado. Ensanguentaram vestes reais por nossa culpa. Mas, diferente deles, o nosso foi efetivo, porque é Jesus Cristo, porque é a graça de Deus. Versos 33 a 35. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. A trama deles não apenas causa terror na vida de José, como agora na vida de Jacó, na vida de Israel. Eles não poupam nem o seu pai do sofrimento. Agora é o pai que está num sofrimento terrível perante o seu filho tão amado. Mas os filhos não se importam tanto, por quê? Ninguém mandou amá-lo mais que a eles. Seu egoísmo fala muito mais alto que a dor de José ou a dor de Jacó. E eles ainda vêm, na maior das falsidades, consolar o seu pai. E o seu pai não quer ser consolado. Estes são os pontos destes versículos, mostrando que perder um filho é terrível. E entendamos, o valor do luto é incontestável. O valor de realmente se entristecer, sentir, estar por dentro do que aconteceu, faz parte do processo. Às vezes, em alguns é diferente, mas às vezes algum é mais intenso. Aí vai de pessoa para pessoa, mas o processo do luto é normal, é natural e tem o seu valor. E o processo do consolo também, entendam, é bacana, necessário. Aqui nós vemos em Jacó já um princípio de dificuldade no consolo. E acontece muito à nossa volta, pessoas com dificuldades aí emocionais, dificuldades de lidar com o luto, de lidar com a perda. É difícil para algumas pessoas de forma patológica, de forma de ser doença psicológica, doença emocional. Como nós lidamos com isso? Falando que é falta de Deus? Falando que é falta de espiritualidade? Ou tratando do irmão doente psicologicamente? Como nós estamos preparados para lidar com dificuldades? É muito necessário consolo vindo de irmãos. E nós nem estamos aptos para consolar. Consolar, irmãos, não é estar ao lado e falar: Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle. É falar: eu estou aqui. O que você precisa? Toma o meu ombro. É chorar com os que choram, não sorrir com os que choram esperando que passe logo o choro. É você oferecer ajuda. Não é todos oferecerem filosofia. Nem todos nem estão aptos para isso.
capacitados para chegar e falar. Vou ser bem sincero com vocês, eu passei o processo de luto recentemente, semana passada, e houve quem, olha a situação, não foi maldade, mas olha a situação. Houve quem chegasse e falasse, é melhor ter perdido do que nascesse com algum problema, alguma deficiência. Isso é eugenia. Isso é acreditar que a pessoa com deficiência tem menos valor e acreditar que todos com deficiência deveriam estar mortos. Sabe quem fazia isso? Hitler. Ele matava os deficientes de deficiência hereditária para achar uma raça superior. Aonde chega o nosso legalismo, o nosso perfeccionismo? A ponto de preferir alguém morto do que alguém com problema? Isso é natural. As pessoas não sabem. Então, quem não está apto o suficiente para consolar, às vezes, se falar isso, e isso é fantástico. A igreja, eu senti mesmo o abraço da igreja, ao falar, eu estou disponível, se precisar eu estou aqui, posso ir aí. Isso. Há casos que teremos que falar, a pessoa pergunta por quê, aí teremos que responder. A pessoa está precisando de um caminho. Há casos que não vai perguntar por quê, mas precisa de um ombro. Há casos que não vai perguntar nada, mas precisa de um abraço. Nós precisamos estarmos aptos para o luto das pessoas, aptos para as dificuldades, aptos para os problemas e ajudar. É nossa função. E a igreja está caminhando cada vez mais para isso. É bom, é uma boa notícia, não é uma má notícia. Só que aqui aqui em Jacó, ele não queria ser consolado. Passou o processo de muitos dias, ele ainda assim, ele falou, eu vou até a sepultura com o luto. Aí já o luto termina, o luto é período, o luto é tempo e a vida continua. Se ele quer terminar a sua vida junto, há resquícios de idolatria no coração. Quem é mais importante para ele? O Deus que fez tudo aquilo por ele ou o filho que esse Deus concedeu? Quem é mais importante para você? Se você perder algo na sua vida, você desejará morrer junto? Desejará não existir mais? Porque você vive para quem? Quem é o dono da sua vida? Vemos resquícios de idolatria até nisso. E finalizando, que já deve ter passado tempo, quase. Gênesis 37, último verso, 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Algo está frustrando os planos de Deus? Essa é a nossa visão. Mataram? Não mataram, venderam. Venderam, os midianitas fizeram o quê? Levaram para o Egito. No Egito, foi para a casa de Potifar. Da casa de Potifar para a cadeia, da cadeia para o próprio faraó. Do faraó para governador, de governador para manter vivo o povo de Deus. Algo está saindo do plano de Deus? Então entendam isso como filosofia de vida e já se preparem para tudo que acontecer, baseados também nisso. Apesar dos erros, da maldade, do pecado, entre as maiores dores e agonias, em meio às trevas mais densas perante os nossos olhos, o poder de Deus prevalece. A beleza e o seu amor resplandecem. O propósito permanece perfeito e tudo ocorrerá para a sua glória. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai, nos ensine a enxergarmos a beleza de Ti. Nos ensine a entendermos a Sua grandiosidade a ponto de louvarmos como a Tua mão está na regência de todas as coisas, a ponto de o adorarmos, por confiarmos, entendermos que tudo ocorre para a Tua glória. E estarmos prontos para reconhecer o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu poder em todos os momentos da nossa vida.
sejam de paz, sejam de turbulência. Não importa, seja o que for, nós saibamos, ó Deus, nos faça saber que em Jesus estamos bem, que em Jesus estamos completos, que em Jesus nada nos falta, que em Jesus somos verdadeiramente felizes. Nos ensine e que o Teu Santo Espírito seja o ponto de consolo de nossos corações. Que o Teu Santo Espírito seja a encher a nossa vida, a nossa maior consolação e única, que realmente é perfeita. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A aula está encerrada.